quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que quando entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra no nosso casamento, se a gente permitir, Ele transforma tudo em bênção. Sem Deus, irmãos, nenhum casamento sobrevive até o último dia. Pode até sobreviver de aparência. Mas o que adianta viver de aparência? O que importa é a realidade da sua vida. O que importa é se você está satisfeito com a sua vida. Não adianta todo mundo achar que a sua vida está maravilhosa e você está vivendo um inferno dentro de casa ou vivendo vazio, né? Muitas pessoas vivem juntas, mas estão vazias por dentro, não conseguem se amar de verdade, não conseguem se valorizar de verdade. E quem traz esse brilho para qualquer tipo de relacionamento humano, quem traz essa luz é a presença de Jesus. Sem a presença de Jesus, sem a palavra de Deus, não há beleza, irmãos. Há só ilusão. Do materialismo não se enche, de comer não se satisfaz. É só uma ilusão. Aquele que está buscando a felicidade nas coisas materiais, ele não vai alcançar. Nós somos chamados por Deus para termos o desejo de cada dia sermos mais espirituais. É difícil, irmãos? É muito difícil. Tanto que a Bíblia diz que ninguém ia suportar a vinda de Jesus. O que Jesus falou demais? Para que matassem ele, para que quisessem várias vezes matar, para que perseguissem ele. O que ele falou de tão absurdo assim? Ele falou coisas simples, palavras simples, mas palavras verdadeiras que expunham e expõem até hoje os nossos defeitos. Por isso que as pessoas não querem na igreja ouvir a verdade, porque a palavra que está escrita na Bíblia, ela confronta a gente com as nossas misérias. E nós não queremos largar da nossa miséria. Não queremos ser transformados. Tanto que Jesus cita o livro de Isaías e fala claramente: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E tem que ser o contrário, irmãos. Nós temos que desejar todos os dias quebrantar o nosso coração. É só você que pode fazer isso, ninguém vai fazer isso por você. Ou uma enfermidade ou um problema muito grave que virá sobre a sua vida, aí o seu coração vai ser quebrantado. Aí na angústia, como diz a palavra do Senhor, você vai vir a Deus. Só que às vezes você não vai ter tempo. Eu já vi muitas pessoas se arrepender lá no hospital, na última hora. Mas e aí? Não tem mais tempo para reconstruir, para recomeçar, para refazer, para até se arrepender de verdade, para ter um novo pensamento, uma nova personalidade, porque Deus nos chama para termos personalidade. O que é personalidade? Você determina o caminho que você vai andar e não importa o que te ofereçam.
Não importa o prêmio que estão te oferecendo. Você não vai sair daquele caminho, porque você sabe o que você quer, você tem certeza, e você é forte, você é firme. Tanto é que lá no livro de Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, o diabo oferece os reinos para Jesus. E o que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem tem que viver pela palavra, pela Bíblia. Se você não deixar a Bíblia entrar no seu coração, no seu pensamento, não adianta. Pode acontecer o milagre que for. Tudo à sua volta pode mudar. Mas você não vai mudar, porque você não quer mudar. E eu, quando eu olho, e principalmente eu olho para mim, eu procuro nas minhas orações tentar enxergar os meus defeitos, que são muitos, eu vejo que a dificuldade é muito grande, porque está enraizado dentro de nós. Jesus falou, pela sua árvore conhecereis o seu fruto. Ora, se o meu fruto é um fruto venenoso, é um fruto ruim, a minha árvore é ruim. Entendeu? Por exemplo, se você morar na roça, não tiver um supermercado para você comprar comida, você depender da comida que dá lá na roça, o seu abacateiro vai ser bom que você vai comer abacate. O mamoeiro vai te dar mamão, vai ser muito bom para você. Não é? Aquelas árvores que derem frutos amargosos ou frutos venenosos, você não vai ser bom para você, você não vai poder comer. Aí, estou fazendo apenas uma comparação, o que acontece? Você tem que olhar esses frutos, irmãos, porque a Bíblia diz que as maldições hereditárias, elas passam de pai para filho até a terceira, quarta, quinta geração. Você tem uma noção do que é 5 gerações? É muita coisa. Eu estou falando isso para condenar os nossos pais? Não, não. Nós herdamos coisas boas deles, mas também herdamos coisas ruins. Por isso que a Bíblia fala sobre genealogia. Agora, quem tem que enxergar isso é você. Entendeu? Porque muitas vezes você vai cobrar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, os erros deles. Mas você não vai ver o seu. Entendeu? E Deus não te chama para cobrar de erro de ninguém. Deus te chama para cobrar o seu erro. Mas da onde está vindo o seu erro? Você viu o erro do seu pai e condenou. Mas e o seu, você não está condenando? Será que não é hora de você olhar para o seu erro? É importante você olhar o porquê do seu erro. Por que você está errando? Porque tem gente que acha que Deus é uma força. Não, Deus é uma força. Deus está em tudo. Deus está na água, Deus está no fogo, Deus está em tudo. Entendeu? Ora, se Deus fosse uma força apenas, irmãos, Ele nem seria Deus, né? Vamos ser sinceros, né? Porque a energia elétrica é uma força. Mas ela não faz nada, ela não constrói nada, ela não pensa, ela não tem raciocínio. O que adianta uma força tremenda sem o raciocínio? O relâmpago é uma força tremenda. Pode fulminar uma pessoa imediatamente, tanto poder que ele tem. Mas ele serve para quê? Ele constrói o quê? O Deus que entrou na nossa vida, Ele mudou a nossa vida. A palavra de Jesus, apesar de ser simples, ela foi tão poderosa, muito mais poderosa do que um relâmpago, que cai milhares de relâmpagos todo dia, ela foi tão poderosa que ela nos trouxe até aqui.
Um homem simples, pobre, pregando lá no meio do deserto, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem luz elétrica, sem nada. Nós estamos aqui por causa da palavra dele. E essa palavra convida você a você olhar para você, a você se converter. E ela não diz para você que você tem 10 anos para se converter, você tem 100 anos para se converter. Igual você entra numa faculdade, você sabe, se você fizer as provas, estudar tudo certinho, com 5 anos você vai se formar em dentista, engenheiro, advogado. A palavra do Senhor diz para você que o dia é hoje, a partir do momento que o Senhor entra na sua vida, que você tem a oportunidade de ter um encontro com Ele. Ele já diz para você, olha, é para você começar a mudar hoje. Daí você fica temando com Deus, você fica lutando com Deus. E o que Deus fala? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque você não vai obedecendo, daqui a pouco Deus, por amor a você, como Deus fala, eu repreendo e castigo aquele a quem amo. E Ele está certo, porque Ele não quer te perder. Você com seus sonhos tolos, insanos, achando que por causa de pensamento positivo o seu vai dar tudo certo, quando você menos espera, tem uma armadilha para você ali, uma armadilha do diabo. Tem uma cilada do diabo ali, é uma enfermidade que te pega do nada, é um problema que te pega do nada, não é? Sempre te pega inesperado, você não está esperando, mas vai te pegar. E muitas das vezes, Deus deixa, porque Deus é bom, porque sabe que você é um filho rebelde, de coração duro, que não adianta, a palavra do Senhor não muda você. Eu me lembro que quando eu tive as minhas filhas, para mim foi uma coisa extraordinária, já que eu sou filho adotivo, então você ter a sua filha e poder ser pai de verdade, estar ali presente, ter seu filho ter pai e ter mãe, isso para mim era muito importante. Eu pensava que eu jamais ia dar um beliscão numa filha minha, jamais. Mas tem filho que não aceita diálogo. Não adianta você falar 1000 vezes. Não bota a mão nessa panela que ela está quente, vai queimar a sua mão. Você está ali vendo que a criança vai se queimar, vai causar um dano grave para ela. Você está falando, você fala, você aconselha, você chama, mas tem gente que não ouve. E será que você é assim também? Você não entendeu que você é filho de Deus? Que perante Deus você é criança, você é pequeno, o seu pensamento é pequeno? Hoje estamos com um problema grave, irmãos. O jovem hoje, ele acha que sabe mais do que os pais. O pai tem o dobro da idade. Entendeu? Quando ele nasceu, o pai já tinha 30, às vezes até 40 anos, de experiência de vida, de vivência. Ele faz 15, ele já tem certeza que ele sabe mais do que o pai. Ele não precisa mais do pai. Nós estamos vivendo essa síndrome no mundo hoje. A síndrome da tolice, entendeu? Da criancice, da ilusão, do pateta, como diz outro, porque já sei tudo, não preciso aprender mais nada. A partir do momento, meu irmão, que você acha que sabe alguma coisa, você não sabe nada, você vai ficar burro, entendeu? Você vai ficar burro, pode ter certeza, porque o mundo está em completa evolução, não é? Quando eu tinha 30 anos, não existia nem telefone celular, nem internet, olha só a evolução que teve, né? Porque eu limito a minha vontade de aprender, de conhecer, eu tenho dificuldade hoje com essa tecnologia nova que chegou aí. Chegar um menino de 15 anos, ele pega aquela tecnologia fácil para ele. Por quê? Porque ele aceitou aprender. E a gente vai ficando velho e vai tendo dificuldade de aprender.
Mas eu me lembro, quando eu era criança, chegasse uma pessoa mais velha na casa da gente, né? A gente ficava doido para ouvir as histórias, para aprender. A gente morava lá no meio do mato, queria aprender. E para aprender era difícil, não tinha livro, não tinha televisão, não tinha nada. Mas a gente ficava doido para aprender. Hoje ninguém quer aprender, hoje ninguém quer conselho. E a própria igreja hoje não quer apresentar a Bíblia para a pessoa. Né? E a pessoa acha que não precisa de ler a Bíblia também não, porque ela tem as teorias dela sobre a Bíblia. Entendeu? As teorias de tolo, porque a Bíblia é o maior tesouro que existe na terra. Todo aquele que é chamado por Deus devia amar a Bíblia, devia desejar ler a Bíblia todos os dias, nem que fosse um versículo. Como Jesus falou, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39, e Jesus falou também em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você não ama as Escrituras, se você não ama o projeto de Deus, como você vai agradar a Deus? Como você vai conhecer a Deus? A maioria das pessoas aí discutem a Bíblia, mas nunca leu, quer discutir Bíblia, nunca leu. Ou tem uns até que tem coragem de falar, não, já li 2 vezes. E talvez tenha lido de cabeça para baixo, entendeu? Ou leu com a mente obtusa, porque tem gente que é obtuso, a mente é fechada, entendeu? Por mais que você mostre para ele, não adianta, porque o coração dele é duro, não é? Mas Deus está procurando pessoas humildes, irmãos, pessoas simples, pessoas que desejam servir a Deus, pessoas que desejam agradar a Deus. Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 10, que diz a palavra do Senhor assim: depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Aqui nós estamos vendo que o próprio Deus endureceu o coração deles, porque Deus queria converter eles, Deus queria o bem deles. E se Deus não fizesse isso, não ia converter eles, porque tinha pessoas ali que eram boas. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Você vai ver uma referência lá em Joel 1:3, Deuteronômio 4:9, Salmo 78:5, Salmo 111:4, 1 Samuel, capítulo 6, versículo 6. E olha que importante, Deus fala assim, para que conte aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. As pessoas hoje, irmãos, estão recebendo a graça de Deus sem merecer. Sem merecer. Estão mais preocupados com prosperidade financeira, com bênçãos materiais, do que a paz que o Senhor traz para aquela pessoa, do que a alegria do Senhor, do que o projeto de futuro que Deus tem. E acham que Deus tem que só fazer a vontade deles e pronto. Não estão mais passando para os filhos. Aliás, não querem passar para ninguém. Eles querem só receber a bênção e não querem mais passar para ninguém. É só para eles a bênção. Meu irmão, Deus não aceita egoísta, não. Você vai me desculpar. Leia a Bíblia direitinho que você vai entender isso. O egoísta é uma pessoa infeliz,
é um tolo, achando que ele pode viver só para ele. Será que você não entendeu ainda que o projeto de Deus é coletivo? Que nós vamos viver com milhões e milhões de pessoas lá no céu? Que lá não vai poder ter ciúme, briga, rixa, egoísmo, narcisismo? Não vai ter isso lá não, meu irmão. Se você está querendo morrer praticando o seu egoísmo, o seu narcisismo, você vai se dar mal. Por isso que a palavra do Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Como é que você vai escolher uma pessoa que ela quer ir para um lugar maravilhoso, praticar o projeto dela, que é o que está acontecendo aqui na Terra? O que está acontecendo aqui na Terra? Olha quantos milhões de pessoas sofrendo, quantos milhões de crianças hoje passando fome, morrendo de fome. Hoje tem criança que vai morrer de fome, num mundo rico como esse. Por quê? Por causa do pensamento infeliz do homem, só por causa disso. E aí essa pessoa quer, não, morreu, vai para o céu, vai para o céu, vai para o inferno, tem que ir para o inferno, porque o inferno é o lugar de pessoas que têm pensamento ruim. A pessoa quer viver só para ela, então que ela viva no inferno, ela construa o mundo dela no meio de gente igual a ela. Você quer ir para o céu, meu irmão? Você tem que ter misericórdia, você tem que aprender a amar, você tem que aprender a ser coletivo, você tem que aprender a dar, tem que aprender a receber, né? Tem que aprender a ser bom. Se você acha que se você não precisa de ser bom, e ser bom para você é só ser bom para você mesmo, só fazer o seu bem, infelizmente, eu vou te dizer aqui pela palavra do Senhor, você vai ser reprovado. Versículo 3, assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Leia lá o livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 10, que é muito importante, que Deus deixa claro sobre essa questão aqui de humilhar, entendeu? As pessoas não querem aceitar a palavra de Deus, não querem se humilhar, reconhecer o poder de Deus, reconhecer o projeto de Deus, que é um projeto maravilhoso, sofisticado. Meu Deus do céu, a lei de Deus já está escrita no nosso coração. Qualquer um de nós aqui que se for na casa de um amigo roubar R$1, ninguém viu, mas você viu que você roubou R$1, você sabe que você roubou, porque a lei de Deus está escrita no seu coração, não adianta você negar. Não somos seres jogados na terra por acaso, ou a gente, outro dia era metade macaco, agora viramos gente. Isso é conversa mentirosa de gente que não tem nada na cabeça. Nós somos um projeto de Deus. Estamos aqui em desenvolvimento, em transformação, para podermos viver em um mundo que está escrito no nosso coração. É o que a gente quer de verdade. É o que a gente quer. E nessa escola aqui da terra, estamos sendo preparados para poder viver com Deus lá. Agora, se você não aceitar, vai fazer o quê? É a mesma aquela pessoa que entra na faculdade, igual eu mesmo, entrei na faculdade de odontologia e não me esforcei para formar, não aceitei formar, não sou dentista. Coisa simples. Coisa simples. Deus está tentando transformar você em um filho de Deus. E você não quer. Porque se ainda recusares, deixa ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Algumas Bíblias falam locustas, que são gafanhotos também. Você vai ver uma referência no livro de Joel, capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 25. E cobrirão a face da terra de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os seus servos, e as casas de todos os egípcios,
quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Então Moisés e Arão foram levados... versículo 9. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes deste nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Você vai ver uma referência em Salmos, capítulo 105, versículo 35. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão, e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Tem gente que é assim, irmãos. Você vê que se vê lá em Salmo 9, 28, ele já tinha pedido para orar por ele, já tinha reconhecido que ele tinha pecado, que ele tinha errado, mas não adianta. Tem gente que vive de erro em erro e não se converte por nada, entendeu? Versículo 18. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Você vai ver uma referência lá em Salmos 105, 28. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Você vai ver uma referência em Êxodo 8, 22. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse:
tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este então os quis deixar ir. E este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Você vai ver uma referência aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 27, e Êxodo, capítulo 12, versículo 31. E é interessante esse Êxodo 12, 31, porque Faraó acaba encontrando de novo com Moisés. É importante você ler lá. E aqui, irmãos, essa história, ela é muito importante a gente ler ela toda, o texto e o contexto dessa história, porque aqui Deus estava confrontando todos os deuses do Egito, mostrando para os egípcios que os deuses deles não tinham poder nenhum. Cada praga dessa está associada a uma vitória de Deus sobre aqueles deuses que eram importantíssimos para os egípcios. Amém, irmãos?